Prezados amigos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual sobre cerimônias e práticas da Seitonoye. Hoje recebemos o preletor da sede internacional, Fernando Antônio Mendes Marques, para uma conversa sobre uma prática muito importante que é progrida infinitamente. Preletor Fernando, agradecemos a sua presença em nosso encontro no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade dada pela Seitonoye para estarmos juntos nesta quarta tão maravilhosa, para estudarmos sobre essa prática tão importante. Com uma observação, eu conheci o preletor Patrick em 1996 na Regional SP Osasco. E olha como Deus é maravilhoso. Hoje estamos no estúdio da Seitonoye para gravar uma atividade para propagar uma prática tão importante da Seitonoye. Motivo para que possamos agradecer, preletor Patrick. Muito obrigado. Bom, e dando início à nossa parte de bate-papos, várias dúvidas sobre essa prática, né? Na Seitonoye, nós temos diversas práticas. Qual o objetivo da prática progrida infinitamente e qual o princípio doutrinário dessa prática, preletor Fernando? Ok, vamos por partes. Quando falamos de progrida infinitamente, vai aparecer na tela dos amigos, para que vocês possam conhecer. Alguns já têm o conhecimento, nós temos aqui um formulário impresso pela Seitonoye do Brasil, cujo título da prática é Progrida Infinitamente com a leitura de 1000 sutras sagradas. Estamos falando justamente da sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Quando nós falamos de ler uma quantidade X, sutra, a palavra sutra significa compilações de palavras da verdade. Quando nós falamos de ler uma quantidade X de sutras, de vezes a sutra sagrada, estamos falando de nos mantermos conectados com a verdade. E isso é importante para todos nós. Porém, já que existe a pergunta sobre os aspectos doutrinários para essa prática, vamos utilizar aqui algumas literaturas da Seitonoye para que nós possamos reflexionar sobre a importância de ler e de exercitar essa prática com a leitura das 1000 sutras sagradas Chuva de Néctar da Verdade. Eu trouxe de presente aqui, peguei emprestado da esposa, que ela é apaixonada pelo livro A Verdade em Orações, Oração para Despertar a Força Vital Interna. Ele consta na página 42 do livro A Verdade em Orações. E o professor Masaharu Taniguchi nos diz assim: quando eu oro, quando pratico a meditação Shinsokan, quando mentalizo as palavras da verdade, quando leio os livros da verdade ou a sutra sagrada, estou me comunicando com a fonte da força criadora que preenche o universo. E estou movimentando essa força criadora para realizar boas coisas. Quando nós falamos de ler a sutra sagrada, seja 1000, 100, 200, 500, a prática é 1000, leitura de 1000 vezes. Estamos falando de nos mantermos conectados com a verdade, nos mantermos conectados com Deus. Ele diz mais, a oração, a mentalização, a leitura são formas de utilizar o poder da palavra. E aí, ainda na página 43, o mestre completa, os livros da verdade e a sutra sagrada contém boas palavras e, através da sua leitura, invoco a força de Deus alojada no meu interior e a utilizo para boas finalidades. Quando ele fala de invoco a força de Deus que está no meu interior, é que, ao lermos constantemente palavras da verdade, nós vamos aprofundar a consciência de que somos imagem e semelhança de Deus e permitir com que o nosso Deus interior ele se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras, e, consequentemente, como nós já sabemos, como tudo já nos foi dado, nós vamos permitir com que as graças de Deus possam se manifestar de forma natural em nossa vida. Se a saúde, a felicidade, a prosperidade, a alegria, a harmonia já nos foi dada, ao mantermos a nossa mente, ao mantermos as nossas palavras, repetindo constantemente palavras da verdade, vamos permitir com que essa força universal, conhecida como Deus, ela possa atuar em nossa vida, e, consequentemente, vamos permitir com que as graças de Deus se manifestem. Eu só gostaria de, mais adiante, fazer uma observação sobre a quantidade, 1000, porque às vezes tem pessoas que ficam muito presas à quantidade. E aí existe uma explicação doutrinária para que nós possamos entender o que significa esse leia 1000 vezes a Sutra Sagrada. Ou, vamos lembrar o nosso querido preletor Heitor Miyazaki, quando ele diz leia 50 vezes a humanidade é isenta de pecado. O que é que tem por trás disso?
Não vou falar agora porque, claro, você vai continuar conosco até o final para que você possa ter essa informação. Mais um aspecto, preletor Patrick, se me permite, já que temos aqui alguns minutos para possamos explicar. Quando nós falamos de ler palavras da verdade, pegarmos o progrido infinitamente na explicação, está dizendo assim: na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade são palavras do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. No passado chamávamos de Kanzeon Bosatsu, aquele que assimila a vibração do outro e manifesta, para que salvar todas as criaturas, razão pela qual o mundo é purificado com a simples leitura da Sutra Sagrada. Olha só, estamos vivenciando esse momento fenomênico onde uma pandemia se instalou. E o texto está dizendo que quando nós lemos a Sutra Sagrada, estamos purificando o universo, para que as graças de Deus se façam presentes. Imagina, se purifica o nosso subconsciente, imagina quando nós exercitamos constantemente a leitura de palavras da verdade. Isso me lembra uma história muito interessante de um jovem. Era um jovem discípulo e a tarefa era ler livros da verdade todos os dias. E ele percebeu que toda vez que ele lia um livro, ele acabava esquecendo. 10 páginas depois ele já não lembrava o que ele tinha lido. E aí ele teve uma brilhante ideia, eu não sei se ele nasceu na Bahia, mas ele teve uma brilhante ideia. Ele disse, vou conversar com o mestre, né? Não o mestre Masaharu Taniguchi, o mestre budista, tá? E aí ele foi, sentou na frente do mestre e disse, mestre, eu percebi que tudo que eu leio, eu esqueço. Tudo que eu leio, eu esqueço. E se eu leio e esqueço, será que não é melhor parar de ler, já que eu vou esquecer mesmo? E se parar para analisar, o raciocínio lógico está certo. Já que eu vou esquecer, eu paro. Ele disse, eu queria saber do senhor, essa ideia maravilhosa que eu tive, se o senhor me permite parar de ler, né? Já que eu vou esquecer mesmo. E o mestre disse, eu posso te responder, contanto que você me faça um favor. E aí o discípulo falou, pois não, agora mesmo. E o mosteiro era no alto, e tinha uma escadaria até chegar lá embaixo no rio, e o mestre pegou um cesto trançado e disse, eu preciso que você desça no riacho e me traga esse cesto cheio d'água. E aí, na vontade de querer receber a resposta do mestre, porque ele estava na expectativa do mestre falar, pode parar, né? Já que vai esquecer mesmo, para. E aí ele desceu correndo com o cesto trançado e não percebeu que era um cesto trançado. E quando ele chegou lá, que ele encheu o cesto, que ele tirou o cesto de dentro do rio, ele percebeu que a água estava escorrendo. E aí, preletor Patrick, o que é que ele fez? Vou subir correndo, né? Porque quanto mais rápido eu chegar, a água vai permanecer pelo menos um pouco no cesto, 100 degraus. E aí subiu. Quando ele chegou na frente do mestre com o cesto molhado, já não tinha água. E aí o mestre olhou para ele e disse, filho, e aí? E água? E aí ele olhou para o mestre e disse, mestre, acho que cesto trançado não segura água. E o mestre olhou para ele e disse, não era bem essa a resposta que eu queria, então por favor desça e pegue mais uma vez. E aí ele desceu mais uma vez, voltou cansado, sem água, e o mestre perguntou novamente, e aí filho? E água? O que é que você aprendeu com isso? E a resposta dele foi com menos convicção. Mestre, eu acho que cesto trançado não segura água, né? O mestre mandou. E ele percebeu que todas as vezes que ele dava essa resposta, o mestre mandava ele descer. E lá pela quinta, sexta vez, já estava morrendo com tantos degraus na frente dele, que ele disse, eu me recuso a falar para ele que cesto trançado não segura água, porque o cesto não tem água. E o mestre olhou para ele e disse, o que você aprendeu com isso? Ele olhava para o cesto, olhava para o mestre, vontade de falar, mas não falava porque não queria descer. E o mestre, filho, o que você aprendeu com isso? De repente, quando ele olhou para o cesto, ele disse, mestre, olha só, o cesto está limpo. O cesto está limpo, mestre. O mestre olhou para ele com um sorriso e disse, parabéns, filho. Alguns minutos atrás você me perguntou. Leio e esqueço. Será que não é melhor não ler? E aí o mestre disse, quando você enche o cesto, que levanta e a água escorre, aparentemente parece que você está perdendo toda a água. Mas você percebeu que o cesto estava limpo. Da mesma forma, é com palavras da verdade. Cada vez que você lê palavras da verdade, mesmo que parece que conscientemente você está esquecendo, essas palavras da verdade estão sendo enviadas para o seu subconsciente e estão purificando o seu subconsciente dos pensamentos equivocados que um dia foram colocados no subconsciente. Então o mestre disse, esquece que você esquece. Conscientemente parece que sim, mas inconscientemente está tudo gravado.
continue lendo cada vez mais. Então, a prática do Progredir Infinitamente é nos mantermos conectados com a verdade, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, o qual nós amamos bastante dentro do ensinamento da Seiichi Noye. Muito obrigado, preletor Fernando. Já que as graças de Deus têm que se manifestar em nossas vidas de forma natural, preletor Fernando, quais são os desejos que podemos colocar para concretizar nessa prática? Quando nós falamos de desejos, objetivos, né, desejos, objetivos dentro da literatura da Seiichi Noye, claro, nós não pensamos em desejos egoísticos no sentido de que vai beneficiar apenas a minha pessoa. Os meus desejos eles têm que proporcionar felicidade à minha pessoa e ao maior número possível de pessoas. Então, quando nós falamos de desejos, estamos falando de desejos individuais, desejos familiares, objetivos coletivos. Eu posso dar um exemplo. Vamos falar mais adiante, né? Dentro do meu Progredir Infinitamente, eu tenho um desejo. Manifestação da imagem verdadeira de Fernando Antônio Mendes Marques, Malvina Pereira de Souza Marques, Fernando de Souza Marques e Guilherme de Souza Marques. Esse é um desejo que eu tenho para com os meus familiares. Ou seja, cada vez que eu leio a Sutra Sagrada, eu agradeço a Deus pela concretização desse objetivo, que a imagem verdadeira de Fernando, Malvina, Fernando e Guilherme já está se manifestando em toda a sua plenitude. Isso não quer dizer, você tem um sonho de entrar em determinada universidade. Você tem um sonho de trabalhar em tal empresa. Você tem um sonho de comprar um carro, ter uma casa, fazer uma viagem. Escreva. Dentro do Progredir Infinitamente, nós temos espaço para que possamos colocar todos os nossos desejos. E aí você vai escrever aqui quais são os seus desejos. E antes de efetuar a leitura da Sutra Sagrada, você agradece a Deus a concretização dos seus desejos. Você está lendo a Sutra não para que se concretizem. Você está lendo a Sutra para agradecer por esses desejos já terem se concretizado na sua vida. E isso é o mais importante. Então, quanto aos desejos, não tenha preocupação. Me tornar um preletor da Seiichi Noye. Uma preletora da Seiichi Noye. Ponha. É desejo que leva a felicidade ao maior número possível de pessoas. Ponha. Eu quero me tornar um empresário, quero ter uma empresa em tal ramo. Escreva. Ok? Ponha o seu desejo, pensando sempre em levar felicidade ao maior número possível de pessoas. Já que vamos levar felicidade ao maior número possível de pessoas, o senhor comentou a respeito de 1000 leituras de Sutra Sagrada, né? Como que é feito esse controle das 1000 sutras? Eu vou dar um exemplo aqui para os amigos, né? Quando nós falamos de leitura de 1000 sutras sagradas, vamos lá. Você pode tomar o conselho, a sugestão que eu vou dar para os amigos, né? Principalmente aqueles que já conhecem a Seiichi Noye. Ninguém que está chegando hoje vai dizer, eu vou ler 1000 vezes a Sutra Sagrada. Não. Quem já conhece aqui, já tem o conhecimento do conteúdo da Sutra Sagrada, e aí vai aparecer na tela para os amigos 3 obras que são importantíssimas para que nós possamos aprender todo o conteúdo da Sutra Sagrada, nos conscientizarmos do que é que está escrito ali. O que é que o professor Masaharu Taniguchi, quando recebeu sob inspiração, estava tentando nos transmitir? Preleções sobre a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. Esse é um livro espetacular. Vamos ler a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, do professor Seiichi Taniguchi. Um outro livro maravilhoso. E A Verdade da Vida, volume 21. Está aparecendo na tela para os amigos aí, essas 3 obras maravilhosas. O que eu fiz quando decidi, eu vou, este ano, ler 1000 vezes a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, agradecendo a Deus pela concretização desses objetivos. Eu também decidi efetuar a leitura dos 3 livros. Então, eu comecei pelo Vamos Ler, a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, A Verdade da Vida, volume 21, e agora estou no Preleções sobre a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. Como fazer a anotação? Claro, Seiichi Noye maravilhosa, distribuição da Seiichi Noye do Brasil através do Conselho Editorial, ele já permite com que você possa escrever os seus desejos e você encontra aqui vários quadrados, total de 1000, para que você possa ou preencher com uma caneta, com um lápis, ou colocar um X a cada leitura. Eu só quero fazer uma observação aqui para os amigos, tá?
Se você vai fazer a prática do Progrida Infinitamente, não é que você fez a oração para os seus antepassados, leu a chuva de néctar da verdade e veio marcar um X aqui. Não, essa sutra foi para os seus antepassados. Você tem que ter prioridade. Ok, eu vou ler agora neste momento a sutra para o meu Progrida Infinitamente. Marque. Agora, o que eu recomendo para os amigos? Defina data inicial e data final. Você pode definir assim, preletor Patrick. Eu vou ler a Sutra Sagrada 1000 vezes para esses desejos pelos próximos 1000 dias. Vão ser quase 3 anos. Ok, está tudo certo. Uma vez por dia você vai ter contato com a palavra da verdade, da sutra, além da oração para os seus antepassados, da sutra para a sua imagem verdadeira. Porém, tem gente que diz, não, eu vou ler a Sutra Sagrada em 2 anos. Isso significa que ela vai ter aí 730 dias para aquela... Então, ela vai ler 1, alguma coisa de sutra por dia para alcançar o objetivo. No meu procedimento, eu já tomei uma decisão diferente. Eu vou ler de 1º de janeiro a 31 de dezembro 1000 vezes a Sutra Sagrada. Eu decidi qual era o meu objetivo, 1º a 31, comuniquei para toda a família, porque a família é maravilhosa. Quando você comunica, eles fazem questão de nos incentivar. Exemplo, meu filho mais velho, ele pergunta, pai, como é que está a leitura da Sutra Sagrada? E aí, dependendo do que eu responder, ele me fala, pai, não me faça passar vergonha. Se você definiu a meta, tem que alcançar. Então, eu defini esse ano que eu vou ler 1000 vezes a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. Porém, eu gosto de exatas. E eu descobri que 365, 1000 dividido por 365 dá 2,7 alguma coisa. Então, significa que eu tenho que ler 3 sutras por dia. 3 sutras sagradas por dia. E olha que coisa interessante, a gente tem que aproveitar todos os momentos, todos os momentos. Você não perguntou, preletor Patrick não, mas em que momento podemos ler a Sutra Sagrada? Em casa, no intervalo do trabalho, no intervalo do seu almoço, na condução, no trem, no metrô. Claro, se você está dirigindo o carro, também não, né? Ok? Mas no trem, no metrô. Estávamos aqui reunidos no estúdio e aí tivemos aqui a presença do nosso presidente nacional da Associação Fraternidade, preletor Henrique. E eu estava num ambiente ao lado, fazendo o quê? Aproveitando a oportunidade para que eu pudesse ler mais uma Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, porque a minha meta são 3 vezes a Sutra Sagrada por dia para o Progrida Infinitamente. O controle é tranquilo. A gente até se acostuma com o controle. Hoje, dia 13, são 133 dias que se passaram nesse ano de 2021. E hoje, 133 vezes 3 dá 399 sutras para quem quer ler 3 sutras sagradas por dia. O que eu posso dizer para os amigos, no meu Progrida, já está marcado 398 vezes que eu li a Sutra Sagrada. E aí eu guardei uma para quando chegar em casa, eu possa ler a Sutra Sagrada tranquilamente para alcançar o meu objetivo. Então o controle é facinho, o que eu fiz? Se eu pegar aqui a minha Sutra, né? O que eu fiz para os amigos, né? Eu adquiri isso é eu, tá? Não é que é norma, mas eu adquiri uma Sutra Sagrada para esta ação. E eu peguei o meu Progrida Infinitamente e eu colei o meu Progrida Infinitamente na minha Sutra Sagrada. Ele está colado. E eu tenho aqui todas as marcações. Você vai lendo e vai marcando a quantidade de sutras sagradas. O bom é que você vê a evolução e se empolga cada vez mais. Já que nós temos que aproveitar todos os momentos, para aquelas pessoas que completam a leitura das 1000 sutras sagradas, né? Quais são os benefícios que ela tem? Quando nós falamos de benefícios, olha só, agora sim nós vamos falar da questão da quantidade. Progrida infinitamente com a leitura de 1000 sutras sagradas. Essa é a referência. Tem pessoas que pensam, eu só vou alcançar os meus objetivos quando eu ler 1000 vezes a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade? Claro que não. Eu particularmente tenho 11 desejos e 3, 4 desses desejos já se concretizaram. E eu continuo agradecendo a Deus pela concretização desses objetivos na minha vida durante o ano de 2021. Então, quando nós falamos de benefícios, os benefícios eles são diários, eles são constantes.
Não pensa que não, eu tenho que chegar a ler 1000 vezes a Sutra Sagrada. Lembra da história do discípulo e do mestre do cesto trançado, tá? Cada vez que você tem contato com palavras da verdade, você está purificando o seu subconsciente, está aumentando a sua convicção de que a imagem e semelhança é de Deus e está permitindo com que Deus se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras. Quando nós falamos de 1000, se você for buscar na literatura, o professor Masaharu Taniguchi ele não diz leia 1000, leia 50.000, leia 10.000. Esse é um recurso utilizado para que possamos nos manter sintonizados com a verdade. Vamos pegar o exemplo do professor Heitor. Quando o querido professor Heitor ele diz, leia 30 vezes, 50 vezes, a humanidade é isenta de pecado, não é que você vai ler 50 vezes e só depois disso vai surtir efeito na sua vida. Entenda, eu vou dar um exemplo particular. Eu sei de cor e salteado quais são os 11 desejos que constam no meu Progrido Infinitamente. Desde primeiro... Por que eu estou lendo o Progrido Infinitamente? Por que eu tomei a decisão esse ano? Em 2018 eu tomei a decisão de ler novamente toda a coleção A Verdade, mas de forma sequencial. Fiquei bem feliz, me empolguei, 2019 li a coleção A Verdade da Vida, todos os 40 volumes, do 1 ao 40, li no ano de 2019. 2020 voltei a ler novamente a coleção A Verdade. E aí quando chegou para 2021 eu pensei, e agora? Como é que nós vamos conduzir? Qual vai ser a minha decisão? E aí lembrei que lá no passado, quando eu entrei na Seichonoye, 17/6/87, na década de 80, 90, se falava muito da prática do Progrido Infinitamente. E aí eu lembrei que, como adepto da Seichonoye, eu nunca tinha feito essa prática, de ler 1000 vezes o Progrido Infinitamente, fazer a leitura para o Progrida. E eu disse, não, vou tomar decisão. Só que, uma observação, ler a coleção A Verdade da Vida, 40 volumes em um ano, dá uma média de 23,29 páginas por dia. E você às vezes lê em 40 minutos, 42 minutos, 45 minutos, dependendo do ritmo. Ler 3 vezes a Sutra Sagrada é uma outra decisão. São 25 minutos em média a leitura da Sutra. Porque você vai ler com sentimento. São 1h15 minutos por dia. Então eu precisaria olhar para a minha vida e dizer, como é que eu vou conduzir? Eu vou ter que colocar. E hoje, como eu faço? Eu chego muito mais cedo no trabalho. E quando eu chego, sento no altar que tem lá, no quadro do Dissô, leio uma Sutra Sagrada. Meu horário de almoço é 1 hora. Almoço em 20 minutos, 25 minutos, corro, pego a Sutra Sagrada e leio a Sutra Sagrada no intervalo do almoço. Quando eu chego em casa, leio mais uma vez a Sutra Sagrada. Então, nesse sentido, eu criei uma estrutura para ler a Sutra Sagrada. Porém, é importante frisar para os amigos, os objetivos, eles irão se concretizar no decorrer da leitura da Sutra Sagrada. Não é porque foi 1000, 500, 10.000, não é a quantidade. Quando um preletor ele diz, leia X vezes, é como se ele estivesse dizendo para cada um de nós, mantenha-se conectado com Deus. Mantenha-se conectado com as palavras da verdade. Então, o que eu posso dizer? Para essa experiência do Progrido Infinitamente nesse ano de 2021, os desejos, eu não tenho dúvidas, que irão se concretizar. Os desejos, alguns já se concretizaram, outros vão de forma natural se concretizar em minha vida. Mas a minha alegria não é a concretização dos desejos. É a oportunidade que eu me dei de poder ter contato com palavras da verdade todos os dias. Pega o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o professor Masaharu Taniguchi lhe diz, existe uma mente no universo que não tem desejos próprios, não tem personalidade própria, ela recebe tudo que você emite e transforma em realidade no mundo dos 5 sentidos. Se essa mente do universo, ela recebe todas as minhas vibrações e transforma em realidade, imagina, gente, você tendo contato com palavras da verdade todos os dias. Então não fique preso à quantidade. Claro, eu vou ler, não tem dúvida. Aliás, eu já decidi, já comuniquei até para a esposa. Se eu ler 3 vezes a Sutra Sagrada, dia 30 de novembro desse ano, eu completo a leitura das 1000 Sutras Sagradas. Mas aí eu falei para minha esposa querida, porque gosta bastante de rezar, que eu fiquei tão feliz com a leitura que não,
Eu vou ler do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. 3 vezes a Sutra Sagrada para o Progredir Infinitamente. Pelo benefício, pela alegria de ter contato com palavras da verdade. Então as graças, elas vão se concretizar de forma natural em nossa vida, no decorrer da leitura das Sutras Sagradas. Certo, meu amigo Patrick? Já que as graças decorrem no momento da prática, né? E o senhor tomou a decisão esse ano de iniciar essa prática. Está fazendo aí 3 vezes por dia, tudo, está firme e forte, que eu vejo quando eu chego ali no departamento, o senhor já está rezando lá. Ou seja, a gente já chega e já tem alguém rezando ali no departamento antes da gente chegar no trabalho, né? Ou seja, a gente já chega envolto pela vibração da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade naquele momento ali, né? E isso é ótimo para nós ali, os colaboradores que estão trabalhando do lado do preletor Fernando, né? Então, aproveitando, preletor Fernando, já teve alguma mudança significativa na vida do senhor nesse período? Ah, sim. Aí é inegável. A maneira como você encara as situações, até o próprio fato da pandemia, de como está se manifestando a pandemia, e quanto tem pessoas que estão sofrendo, nós temos uma certeza, as projeções vão de desaparecer. E aí, quanto mais sintonizados com a verdade, mais fácil vai ser, possamos reconhecer a vida de Deus se manifestando. Hoje eu estava conversando com uma colega, uma colega não do trabalho, mas de uma equipe de corrida que nós participamos, e ela está fazendo uma ação. Ela está fazendo uma ação justamente para arrecadar doações de, como se chama? Esses cobertores para moradores de rua. E ela estava fazendo uma ação, colocou no grupo, eu fui, fiz a doação da família Marques, e aí depois mandei o comprovante para ela, agradecendo pela oportunidade. Ela me mandou uma devolutiva, dizendo que ela aprendeu muito com o sogro dela, que retornou recentemente para o mundo espiritual, esse espírito de generosidade. E aí, quando nós observamos, eu acabei falando para ela, que bom que você está dando a oportunidade, ao lançar essa campanha, para que mais pessoas possam doar e, ao mesmo tempo, permitir com que as graças de Deus se manifestem na vida dessas pessoas. Ela é como se fosse uma emissora da prosperidade. Ela está criando uma oportunidade para que as pessoas doem. Ela está criando com a ação para que as pessoas doem. E eu estava justamente agradecendo a ela pela oportunidade para que, ao lançar a campanha, ela permita com que a minha família possa participar, possa colaborar, mas, ao mesmo tempo, é natural com que a prosperidade ela vai se manifestar de forma natural em nossa vida. Então, quando nós falamos de benefícios durante esse ano, eu acredito que, com a leitura constante da Sutra Sagrada, mais sereno, mais tranquilo, Tem gente que está falando, assim, tem gente que fala, com a pandemia, em casa, desarmonia, tem gente que fala que, ficar ali muito tempo. Ano passado eu fiquei 4 meses, Abril a julho. E o que eu posso dizer para os amigos é que fiquei mais apaixonado pela esposa, mais apaixonado pelos filhos. Deu trabalho de voltar para o trabalho, eu acho, Ou seja, porque ficar com as pessoas, imagina, ler a Sutra Sagrada todos os dias. Às vezes eu leio a Sutra Sagrada em casa, no trabalho. Às vezes eu leio a Sutra Sagrada quando eu vou na Academia de Biúna fazer uma visita, aproveito e leio uma Sutra Sagrada em Biúna. Mas às vezes em casa eu leio a Sutra Sagrada no nosso quarto, na sala. Às vezes eu leio a Sutra Sagrada em casa, passando por todos os cômodos. E os filhos estão tão acostumados que eles se sentem felizes quando o pai entra no seu quarto lendo a Sutra Sagrada e propagando palavras da verdade. Então, assim, só agradecer essa oportunidade. O que nós gostaríamos de pedir para os amigos? Se você que já conhece a Seitinoye, você que está chegando, busca esses 3 livros. Novamente está aparecendo na tela, tá? Preleções, vamos ler a Sutra Sagrada, a Verdade da Vida, volume 21. Mas para você que já conhece, toma a decisão. A decisão de, não, eu vou ler 1000 vezes a Sutra Sagrada, não porque vai estar presa à quantidade, porque o ensinamento da Seitinoye é a estrada da liberdade absoluta. Não é que se você decidir, vou ler 1000 e parou nos 500, nos 600, algo de ruim vai acontecer. Lógico, você vai se cobrar, você. Mas a grande vida do universo, a nossa missão é propagar palavras da verdade. Então, o que eu peço para você que já conhece o ensinamento da Seitinoye, hoje é uma quarta de práticas,
E essa coordenação é da preletora Kati Satoko Miura, que está por trás dos bastidores, e cada quarta-feira é uma surpresa. Então, na próxima quarta-feira tem a outra prática. E aí, você será surpreendido com essas práticas constantes na nossa vida. Hoje, efetivamente, nós não vamos ter uma prática. Porém, a prática é você tomar a decisão. Você tomar a decisão de, numa livraria da Seitinoye, na livraria virtual, adquirir o Progrida Infinitamente e tomar a decisão. De tal data a tal data, eu irei ler 1000 vezes a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. Como eu faço. Não é padrão, não existe um roteiro. Você pode agradecer a Sutra entre as mãos, agradecer a concretização de todos os seus objetivos e ofertar a leitura da Sutra Sagrada, agradecendo a Deus por esses objetivos já fazerem parte da sua vida. Se quiser, você pode fazer o canto evocativo, agradecer, ler a Sutra e fazer o canto da grande harmonia, mas não sofra com as formalidades. O importante é quando estiver lendo a Sutra Sagrada, seu coração e junto. Pode ler em voz audível ou em silêncio. Claro, se é possível, leia em voz audível. Mas se não é possível, está no ônibus, está no metrô, leia em silêncio. Mas leia de maneira compenetrada. E nada de ficar pensando no casulo no começo da sutra, tá? Casulo é o final. Leia a sutra com sentimento e você vai perceber o poder de Deus em sua vida quando você sintonizar com a verdade, e as graças de Deus irão se fazer presente de forma natural em sua vida. Tá bom? Preletor Fernando, gostaria de fazer algumas considerações finais? A minha consideração final é a sua decisão. Por mais que estamos aqui reunidos falando da importância de ter contato com a palavra da verdade, tome a sua decisão. Necessariamente não quer dizer para começar agora, pode ser para começar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano não. Mas toma a decisão. Já conheço o ensinamento da Seitinoye e vou me beneficiar no sentido de ter contato com a palavra da verdade. Não se prenda à quantidade. A proposta aqui é nos mantermos conectados com a verdade. Isso é o mais importante para todos nós. Ok? Toma a sua decisão e aí, lógico, nós vamos ficar imensamente felizes de receber. Pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, manda informação das graças de Deus se manifestando na sua vida. Agradeço pela oportunidade. Bom, chegamos ao final da nossa conversa de hoje e tenho certeza de que todos aqueles que estão nos acompanhando sentiam um desejo de iniciar a prática Progrida Infinitamente e que comece a manifestar todo o progresso na vida de cada um dos senhores. Muito obrigado, preletor Fernando, pela presença, pela brilhante condução do nosso estudo de hoje. Aproveitamos também para convidar todos a participar conosco da nossa próxima quarta-feira das cerimônias e práticas da Seitinoye. O nosso muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.